Olá, meu nome é Aline Arins, e eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o meu processo de iniciação na Umbanda. Eu recebi aqui do Cláudio um questionário e o questionário ele faz algumas perguntas acerca do Candomblé, né? Mas eu não me iniciei no Candomblé, me iniciei na Umbanda. Tô aqui com o meu celular aberto com as perguntas. Eu vejo que existem muitos pontos convergentes entre uma religião e outra, porém, existem algumas diferenças fundamentais, algumas diferenças nos fundamentos propriamente. O candomblé, como todo mundo já sabe, é uma religião africana, né, de matriz africana estritamente. Já a Umbanda, ela é uma religião brasileira, onde se encontram três vertentes, três matrizes que a fundamentam, que seria o cristianismo, a pagelança e as divindades africanas, os orixás, né? O meu terreiro, da onde eu vim, onde eu me iniciei, ele se chama Caboclo Flecha Ligeira e fica na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Hoje eu resido em Florianópolis. Não trabalho mais em terreiro, infelizmente, porque tenho muito apreço e muita gratidão pelo processo todo que eu vivenciei lá. Mas continuo como filha de Umbanda, servindo aos orixás, mas através hoje de uma vertente do Santo Daime, que é uma religião xamânica. Nós chamamos de CEL, Centro Espiritual Universalista. Nesse centro a gente consagra o chá da ayahuasca e, enfim, após a ingestão da bebida, né, para quem não conhece, a pessoa ela entra em transe, numa meditação profunda e no decorrer de cada sessão, de cada trabalho, sempre há a presença de entidades e guias e louvações, pontos de chamada, enfim, dos orixás, dos guias de Umbanda. Então é nessa vertente, nesse lado que eu vou continuando então o meu trabalho. O que me levou para a Umbanda, por incrível que pareça, foi a arte. Eu era adolescente, tinha por volta de 15, 16 anos, e eu fazia parte de um elenco, porque eu sou atriz, né, de profissão, e eu fazia parte de um elenco onde, no momento, na ocasião, nós ensaiávamos a história de Joana d'Arc. Então, para quem não sabe, Joana d'Arc é uma santa, tanto católica, mas também é reconhecida dentro do candomblé e dentro da Umbanda como um orixá. No candomblé ela é conhecida como Obá e na Umbanda ela é conhecida como Ogum Yara. Então, nesse momento, né, da montagem da peça, eu procurei por terreiros, então, para aprender um pouco sobre os orixás, porque afinal de contas a peça tratava desse sincretismo entre Joana d'Arc e essa figura, essa divindade, né, africana, e eu não sabia nem por onde começar. Então, passei a frequentar esse terreiro mesmo, Caboclo Flecha Ligeira, e quando eu me vi, eu estava completamente envolvida nos trabalhos, passei a frequentar semanalmente e, enfim, e com o tempo as próprias entidades foram me convidando, ou melhor dizendo, me convocando à presença em todos os trabalhos, não só como assistente, mas como trabalhadora. E aí foi que eu comecei o meu percurso. Comecei como cambone, eu auxiliava uma médium bastante experiente naquela época e considero essa pessoa minha madrinha na Umbanda, por quem eu tenho muita gratidão por todos os ensinamentos, não só a ela, mas também aos seus guias, muito bem firmados, guias de muita luz. E depois eu fui novamente convocada a trabalhar na corrente de médiuns passistas, né? Então aí passei pelo processo de firmeza, de anjo de guarda, e justamente por não se tratar do candomblé, né, a gente não fazia a famosa deitada para o santo, né? A gente não fazia essa camarinha
como se faz no candomblé, né? No candomblé, o pai de santo, o babalorixá ou a iolorixá fazem o jogo de Ifá, que é o jogo de búzios, e ali é revelado, então, através do oráculo, né, quais são os guias de cabeça, né, quem comanda o ori da pessoa, o ori é a cabeça. E nessa ocasião, meu pai de santo, ele jogou, né, ele abriu e me revelou, então, os meus orixás, que são 4, né, de acordo com a tradição da casa de onde eu venho. Cada pessoa tem 4 orixás, né, que guiam o seu caminho, a sua personalidade e a sua apresentação no mundo, né? E tem também um outro orixá que cada pessoa herda de encarnações passadas. Então, tivemos essa conversa, tudo mais, e aí passei a trabalhar como médium passista. Fiquei lá por bastante tempo, até que me mudei para Florianópolis em 2013, né? Nesse interim também morei em Rio Claro, de 2003 a 2011, e nesse período eu fiquei mais ausente do terreiro, e quando eu podia eu sempre voltava, enfim, mas sempre servindo a Umbanda, nem fosse de dentro da minha casa, mas obviamente um trabalho mais fechado para mim mesma, para poucas pessoas, familiares, em momentos de muita urgência, né? E mantendo a firmeza dos meus guias, dos meus orixás, né? Aqui vamos ver a outra pergunta. Então, o que te fez iniciar, já respondi, né? Foi o teatro que me iniciou na Umbanda. E qual é o maior aprendizado que eu tive ao me iniciar? Bom, um dos aprendizados principais eu considero que é a disciplina. Porque sem a disciplina, o médium ele não se desenvolve, né? A conexão ela não se estabelece. Então é preciso ter muita organização interior, muita determinação para tirar tudo da frente, né? Todas as coisas do dia a dia, do cotidiano, os problemas pessoais, enfim, para se colocar à disposição no terreiro para servir tanto aos orixás como também aos guias que vêm em terra para fazer o seu atendimento, levar uma palavra de amor, de caridade, operar uma cura. Então tudo isso exige disciplina. E, em segundo lugar, estudo, né? Estudo da espiritualidade como um todo, né? Não somente a espiritualidade ali restrita no campo da religião de matriz africana, que é fundamental, mas dialogar com outras vertentes da espiritualidade também é muito interessante e enriquecedor, e eu acho que isso faz bastante diferença. Então, eu busquei estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, procurei estudar o budismo, procurei estudar o Zen, procurei estudar a pagelância, enfim, várias coisas para tecer então essa rede de conhecimentos que fundamentam essas sabedorias milenares, como é a Umbanda, como é o Candomblé, enfim, todas essas religiões, né? E aí, a quinta pergunta, qual a sua relação com sua divindade? Bom, a minha relação é total. Eu sou filha de Ogum e Yansan e sinto principalmente a força de Yansan em minha vida, atuando não só na minha personalidade, mas na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir e às vezes de reagir também. Ela, assim como todos os orixás, nós sentimos a sua força e a sua presença dentro de nós, e quanto mais nos conectamos, né, com os elementais da natureza, onde é a morada dos orixás, né, os orixás moram na natureza. Então Yansan mora no bambuzal, ela mora na tempestade, ela mora nos raios e nos relâmpagos, ela mora na ventania. Então nesses momentos que a conexão fica ainda mais forte. Toda vez que ressoa um trovão, um relampejar no céu, eu já levanto minha mão e parreoiar, e assim eu me sinto conectada. E nos momentos de maiores desafios da vida também, né? Quando a gente se vê num processo, muitas vezes, ou de indecisão, ou de quando a fé balança,
Então é muito importante a gente deitar a cabeça no congá e pedir ajuda, pedir maleme aos nossos orixás tão queridos e amados, né? E assim eu faço com a minha mãe Yansan. E eu tenho de volta, eu tenho retorno, tenho, como se diz, livramentos, muitas transmutações, enfim, eu tenho muita gratidão por ser filha de Oiá, de Ansan. Que características da divindade você percebe em você? Bom, em mim eu sinto que... Bom, como eu disse, né? Eu sou filha de Oiá, então Oiá é orixá guerreira, né? E por ser uma orixá guerreira, ela não teme mal nenhum, né? Então, muitas vezes, um filho de Oiá, uma filha de Oiá, é capaz de enfrentar grandes desafios e mesmo assim não se esmorecer, não perder a fé diante das dificuldades que se apresentam. Então isso eu noto em mim. Eu sou uma pessoa bastante otimista, bastante alegre e que apesar de qualquer dificuldade, né, essa fé, essa alegria de viver, a curiosidade, que é algo bem característico dos filhos de Oiá, também tomam conta de mim e vão me guiando pelo caminho. Então, ela se manifesta bem fortemente dentro de mim. Sempre percebi isso e nem preciso eu mesma. As pessoas que me conhecem muitas vezes trazem para mim coisas do tipo, ah, você só pode ser filha de Ansan, coisas assim. Então é bem interessante. Bom, e aí eu me relaciono com ela, praticando a devoção. Eu escuto muitos pontos de rezo, de força, de chamamento, firmando, né, as minhas velas, firmando os pontos dos meus guias e dela, né, para seguir na estrada e para servir a religião, né? Que características já foi essa? Você poderia contar uma história que te emocione, seja da sua divindade ou de alguma outra? Olha, tem muitas histórias, né? Mas eu vou contar o que me emociona, e acho que talvez porque eu também me identifique, é a própria história de Ansan. E Ansan, ela se casou 3 vezes, casou com Xangô, Ogum e Exu, né? E com cada um deles ela aprendeu, né, magias, encantos, obteve poderes. E essa é uma história que me toca, porque, aliás, não é uma só, né? São histórias que me tocam, porque mostra o quanto a vida é puro movimento, e isso que Ansan me passa. É aquela que, ao se unir com um outro, ela passa a ser esse outro, ela se junta, ela se une, e não importa se é na guerra, se é em qualquer lugar, ela vai sempre estar à disposição, né? E o retorno, né? Por mais que não tenha essa intenção, o retorno sempre vem. Então, de toda batalha, né, ela sempre sai vitoriosa e sempre mais poderosa, né? Tanto que, além de ser guerreira, ela é a única orixá que tem autoridade para adentrar a morada dos mortos, né? Logicamente que Nanã e Obaluaê, o Molu, também fazem parte dessa mística, desse universo, dessa egrégora, vamos dizer assim, da morte, mas Yansan, tirando esses que dessa natureza mesmo, ligadas estritamente à terra, Yansan ela tem essa propriedade, né? Ela tem esse poder. Então isso também me emociona por conta justamente de isso atribuir a ela e aos filhos de Yansan o poder de se libertar e libertar muitas vezes outras pessoas através da caridade, de poderes de obsessores, de espíritos de baixos mundos, de vibrações negativas. Então ela tem um giro, né, que é o axé de Ansan, que afasta todo o mal. Então isso é uma coisa muito linda, uma sabedoria muito linda e que me toca profundamente.
Você poderia cantar uma música da sua divindade? Posso cantar. Vou cantar sim. Oiá, oiá, é a dona do mundo. Oiá, oiá, Yansan venceu guerra. Oiá, oiá, é a dona do mundo. Oiá, oiá, Yansan venceu guerra. Yansan do relâmpago, ó minha santa barba do relâmpago, ó Yansan do relâmpago, ó minha santa barba do relâmpago, ó Yansan do relâmpago, ó minha santa barba do relâmpago, Oiá, oiá, é a dona do mundo. Oiá, oiá, Yansan venceu guerra. Oiá, oiá, é a dona do mundo. Oiá, oiá, Yansan venceu guerra. Yansan do relâmpago, ó minha santa barba do relâmpago, ó Yansan do relâmpago, ó minha santa barba do relâmpago, Epa, reoiá! E vamos ver qual é a outra pergunta. Se você pudesse traduzir sua relação com sua divindade em uma ou duas palavras, qual seria? Amor e fé. Acho que é isso. E se pudesse traduzir essa relação em gesto, qual seria? Se eu tivesse espaço aqui, que eu estou num cômodo muito apertadinho, onde eu tenho meu altar, eu faria agora uma deitada aqui. Mas como eu tô também, né, sem muito espaço, eu simplesmente vou fazer isso. Seria esse o gesto. Essa conexão, né, com os dedos elevados, apontando para o alto, né, pedindo direcionamento nos pensamentos, guiança e no coração. Eu acho que são esses gestos que seriam os mais significativos aqui e aqui. A junção mente e coração, porque sem isso não é possível nenhum caminho, não é possível nenhuma fé. Para se ter fé verdadeira é preciso conhecimento e gratidão, coração pulsante. Então uma coisa está aliada à outra. Então acho que seria esse o gesto que sintetiza tudo. E aproveitando que a minha mão está aqui colocada sobre o meu coração, eu já aproveito para agradecer por esse convite, agradeço ao Cláudio pela oportunidade e uma boa jornada a cada um de nós, que tenhamos força, tenhamos amparo de nossa mãe Yansan, de nossa mãe Iemanjá, de mamãe Oxum, derramando amor e flores sobre nós, muita força, que Oxalá nos contemple com essa força, para que possamos superar todos os desafios desse momento tão peculiar e tão desafiador que toda a humanidade está passando. Muita fé. Axé.